Se existe um personagem no cangaço cuja história sempre ficou escondida entre as brechas do tempo, esse homem é Tizil. Um cangaceiro que não aparecia nas fotografias. Quase nunca era citado nos registros oficiais, mas que estava ali, marchando ao lado de Lampião, cruzando a caatinga com o mesmo passo firme e a mesma certeza fatal de todos os que escolheram viver e morrer na poeira quente do sertão. Tizil não era famoso como Corisco, não tinha o brilho de Jararaca e nem a crueldade lendária de Zé Baiano, mas existiu, lutou e deixou marcas nas memórias orais das regiões por onde passou. Esse é o tipo de personagem que o tempo tenta apagar, mas que o sertão faz questão de guardar. A história de Tizil começa em algum ponto perdido do Nordeste profundo, onde a sobrevivência sempre foi o primeiro aprendizado. Diziam que ele era de poucas palavras. Desde menino, um tipo calado, de temperamento fechado mas observador, cresceu entre roçados queimados de sol, pedras grandes e mandacarus espinhosos, menos cenário comum para tantos jovens que acabaram sendo empurrados para o cangaço. Há relatos que sugerem que ele teria sido vítima de uma briga envolvendo fazendeiros da região, algo sobre um conflito de terras que terminou em sangue. Depois disso, Tizil desapareceu por alguns meses até surgir já adulto, caminhando junto ao bando de Lampião. Os que conviveram com ele diziam que Tizil tinha uma habilidade natural para se mover na caatinga sem fazer barulho. Era como se ele fizesse parte da própria paisagem. Conseguiu se entrosar no bando rápido, não pela força bruta, mas pela agilidade e pela precisão com que manejava a espingarda. Segundo certas memórias contadas décadas depois, Tizil não era um cangaceiro de explosões de violência. Era mais disciplinado, mais frio, quase metódico. Lampião gostava de homens assim. O rei do cangaço não confiava apenas nos valentes. Ele confiava nos discretos, nos que cumpriam ordens sem fazer alarde, nos que sabiam desaparecer entre as árvores secas e voltar com informações confiáveis. Os ataques e deslocamentos do bando eram longos e exaustivos, e Tizil sempre se destacava nesse ponto. Ele suportava dias sob o sol sem reclamar. Caminhava com passos leves sobre pedras afiadas e raramente ficava para trás. Há quem diga que, em emboscadas contra as volantes, Tizil era colocado mais à frente, quase como um sentinela silencioso. Ele não era o primeiro a atirar, mas era quase sempre o primeiro a enxergar o movimento inimigo. Seu apelido, Tizil, teria surgido justamente por causa disso. Um pássaro pequeno, preto e rápido, que vive no sertão e se movimenta com agilidade entre os galhos. Era assim que os outros o viam: discreto, rápido, eficiente. Não existem registros oficiais que detalhem a participação de Tizil em grandes combates, mas a tradição oral sugere que ele atuou em algumas das passagens tensas vividas por Lampião entre 1930 e 1935. Alguns moradores antigos do sertão mencionam, por exemplo, que Tizil participou da travessia de áreas extremamente vigiadas, sendo um dos responsáveis por guiar o grupo por caminhos menos conhecidos, evitando as patrulhas formadas por soldados e jagunços contratados por coronéis. É possível que ele fosse bom de memória, conhecendo veredas, atalhos e pontos de água, que garantiam a sobrevivência de dezenas de homens no meio do nada. Há também relatos que falam de um episódio em que Tizil teria salvado parte do bando de uma emboscada montada às pressas. O grupo se aproximava de um povoado quando ele percebeu algo estranho. Talvez um rastro, talvez o silêncio dos animais, talvez a falta de movimento nas portas das casas. Tizil recuou rápido, avisou Lampião, e o ataque surpresa acabou sendo evitado. Não se sabe até que ponto essa história é verdade ou exagero do imaginário popular, mas o fato é que ela existe, e algo nela parece combinar com o perfil desse cangaceiro misterioso. Atento, rápido e de poucos gestos. Mesmo com todos esses episódios atribuídos a ele, a figura de Tizil sempre permaneceu no limite entre o real e o nebuloso. Alguns pesquisadores apontam que ele pode ter sido um dos muitos cangaceiros que entravam e saíam do bando sem deixar registros. Outros acreditam que ele foi mais importante do que as fontes revelam, mas acabou esquecido por não ter morrido em confronto ou em situação que chamasse a atenção. De fato, é difícil encontrar informações concretas sobre seu fim. Enquanto alguns dizem que ele teria desertado após ficar doente, outros afirmam que abandonou o cangaço depois de perder um parente em confronto com volantes. Também existe a possibilidade de que Tizil tenha sido capturado e morto, sem identificação, o que, infelizmente, era comum na época. No entanto, há um detalhe que sempre aparece quando alguém fala sobre ele. Tizil não era um homem comum. Não era um simples seguidor,
mas alguém que carregava certa melancolia no olhar. Uma tristeza que não combinava com a brutalidade da vida de cangaceiro. Alguns mais velhos diziam que quando o bando descansava à noite, ele costumava se afastar para ficar sozinho, sentado sobre uma pedra, olhando para o horizonte escuro. Talvez pensasse na família que deixou para trás, talvez refletisse sobre o caminho que escolheu, ou talvez apenas tentasse ouvir um pouco de silêncio, algo raro dentro de um grupo cercado por armas, tensão e mortes frequentes. Com o passar dos anos, o nome de Tizil acabou se dissolvendo entre tantos outros cangaceiros pouco documentados. A história oficial quase não o menciona, e isso faz com que ele se torne ainda mais interessante. Um homem que esteve ali, caminhando ao lado de figuras que entraram para a história, mas que não deixou fotografias, depoimentos, cartas ou rastros concretos. O sertão costuma guardar esse tipo de personagem, menos aqueles que viveram intensamente, mas que passaram como sombras. E talvez seja justamente isso que torne Tizil fascinante. Ele representa o cangaceiro comum, o homem que fez parte da engrenagem que manteve o bando de Lampião de pé, mas que não recebeu glória, fama ou memória. Ao revisitar sua história, o que encontramos não é uma biografia completa, mas fragmentos, caminhos interrompidos, lembranças contadas de boca em boca, e acima de tudo, a presença constante de um personagem que viveu entre o fogo e o silêncio. Se Lampião era o relâmpago que iluminava o sertão, Tizil talvez fosse a sombra que caminhava ao lado dele, quase invisível, mas indispensável. Cada passo dado por esses homens deixava uma marca no chão seco, mas só alguns tiveram seus nomes escritos nos livros. Tizil não teve essa sorte. E ainda assim, décadas depois, seu nome continua surgindo, mesmo que timidamente. Entre os relatos espalhados pelo Nordeste, é como se o sertão se recusasse a esquecer completamente aqueles que, de alguma forma, ajudaram a moldar sua história, menos mesmo que discretamente, mesmo que na sombra. Essa é a história possível de Tizil, o cangaceiro silencioso, atento e quase invisível, que caminhou ao lado de Lampião sem buscar fama, sem esperar reconhecimento e sem deixar claro onde terminou sua jornada. Um homem carregado pelo vento quente da Caatinga, lembrado por poucos, mas digno de estar entre aqueles que fizeram do cangaço um dos capítulos mais intensos e complexos da história brasileira.